Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, um dos assuntos que entrou para a lista negra, por mais incrível que possa parecer, um assunto até que para muitos é bobo, que é sobre OVNIs e alienígenas. Esse assunto, se você acompanhava algum canal como Área 51 e outros bons canais que falavam só desse tema, você vai ver que eles perderam muito o alcance. E por quê? Porque eles revelavam muita manipulação, muitas informações mentirosas de autoridades, de governos, sempre tentando esconder esse fenômeno. Pesquisas sérias apontavam que o OVNI, como se fala, os fenômenos verdadeiros, não eram o que a mídia sempre disse a você que era. Olha, são seres espaciais vindos de outro planeta, visitando nós seres humanos, fazendo teste em nosso planeta. Isso tudo, cada vez eu me convenço, é claro que eu não estou dizendo aqui que isso é impossível de existir, mas eu creio que é muito difícil, meu irmão. É muito difícil que isso exista. E cada vez quando eu pesquiso sobre os fenômenos reais, as testemunhas falando do que viram, tá certo? Você se resumindo apenas aos fatos, não o que a própria testemunha acha, que já foi doutrinada para acreditar que é uma nave interplanetária. Se você se limitar apenas aos fatos, você vai ver que se trata de algo muito diferente disso. Nós não sabemos o que é, mas está muito mais para seres tridimensionais, para entidades que foram adoradas por toda a história da humanidade, fenômenos que são adorados pela elite mundial. Isso sim é fato, e é justamente isso que eles não querem que você perceba. Então eles propagaram, financiando a mídia, para que essa mídia fizesse vários filmes, documentários, alimentasse e desse ouvido a pessoas que acreditam nessa versão de alienígenas vindo de outro mundo. Mas todo pesquisador sério que conseguiu pegar alguma coisa desse fenômeno nunca se convenceu que aquilo de fato seja uma nave. Nós tínhamos um documentário muito bom aqui, também foi banido, eu até tentei colocar ele de novo, mas nós até recebemos um strike no canal 1 por conta dessa insistência. E se chamava Conspiratos, né? E lá mostrava a relação desse fenômeno, os verdadeiros fenômenos, com os donos do mundo. Inclusive, eu sou muito ruim com nomes, mas dois grandes pesquisadores de países diferentes resolveram ir atrás desse fenômeno e ambos partiram desse mundo para um pior de formas muito estranhas, muito esquisitas, como costuma acontecer, como inclusive é mostrado naquele filme De Olhos Bem Fechados com Tom Cruise. Vale muito a pena você assistir. Lá você vê que as coisas começam a acontecer naturalmente, mas de forma estranha. Não dá para o cara dizer, olha, foi realmente eles, mas tudo leva a crer. Vale a pena você assistir o filme. Então, a rede podre de televisão, que hoje está pagando por tudo que fez, né, tá à beira da falência. Eu não sei se eu já postei, eu vou postar um vídeo, mas eu tenho certeza que quando vocês verem vão ficar muito satisfeitos com as notícias. Mas a Rede Globo, ela foi a responsável aqui no Brasil por propagar essa ideia. Porque as pessoas, quando se deparavam com esse fenômeno, que repito, não é uma coisa física, não é uma coisa tecnológica, como eles querem que as pessoas acreditem, está muito mais para espiritual e tridimensional. Eles faziam de tudo para manipular as informações e fazer com que as pessoas acreditassem que de fato se trata de uma tecnologia extraterrestre. Então eu vou exibir uma matéria para vocês que é uma verdadeira relíquia da Rede Podre e eu vou fazer o contrário. A matéria primeiro exibiu os fatos, com as testemunhas já pendendo para o lado, que de fato se trata de naves interplanetárias alienígenas e etc. E depois mostrava um especialista reforçando essa teoria das testemunhas. E as testemunhas praticamente elas eram induzidas a acreditar nessa teoria, porque se ela falasse que acreditava que era algo espiritual, como o próprio especialista vai falar agora, você vai ver primeiro o especialista falando e depois vamos ver os fatos. Eu vou inverter as coisas. A matéria primeiro mostrava os fatos e depois o especialista reforçando a teoria das próprias testemunhas. Eu vou fazer o contrário. Eu vou mostrar primeiro os especialistas falando desse fenômeno. Fenômeno esse que confirma o que nós mostramos no nosso vídeo de Conspiratos. Mostramos os fatos dos dois pesquisadores que perderam a sua vida, mas conseguiram deixar claro que não se trata de fenômeno alienígena nenhum ser de outro planeta, pode ser de outro mundo, preste atenção, de outro mundo, um mundo que pode ser espiritual. Eles deixaram claro isso. Por que, Davi, você está dizendo isso? Você vai entender melhor quando ver as imagens, mas só para dar uma palhinha. Esses fenômenos verdadeiros, eles mudam de forma, eles se dividem em vários outros tamanhos, eles encolhem, eles desaparecem, eles crescem de novo, desafiam totalmente as leis da física, atravessam objetos e etc, deixando claro que não pode ser algo físico. Por mais tecnológico que for, teria que obedecer às leis da física. Não tem essa de, mas pode ser um campo de força. Não tem essa, meu irmão.
Existem leis. Essa nossa realidade, ela tem leis que não podem ser descumpridas. Agora, se se tratar de algo espiritual, aí sim está explicado. Ainda mais se você lembrar de outros casos que falamos aqui, como o caso Chupa-Chupa, a famosa Operação Prato, onde esses mesmos tipos de fenômenos, brilhoso, que distorcem seu tamanho, a sua forma, brilham muito, esses fenômenos puxavam sangue das pessoas. Ah, não, mas eles estavam fazendo uma pesquisa. Se são tão avançados, por que precisava um método tão arcaico? Não era só escanear a pessoa com uma tecnologia tão avançada? Uma tecnologia tão grande, como eles falam, que é capaz de distorcer a própria realidade e passar por cima das leis da física, não conseguir escanear uma pessoa e precisar tirar sangue dela? Inclusive em quantidades que levava até o falecimento, como foi no caso do Prato, e a gente mostrou isso aqui várias e várias vezes. Então nunca foi tecnologia, meus irmãos. Os antigos adoravam essas coisas, faziam rituais para essas coisas. E essas coisas estão sentindo falta disso e vindo buscar pessoalmente. Você acha que lá em Colares, onde aconteceu isso, deixou de acontecer? Tem pessoas que me disseram que até hoje fazem cultos para essas coisas que de vez em quando aparecem. Só que não se fala, não é interessante falar disso. Tem inclusive horários que as pessoas preferem não andar, já para não topar com uma dessas coisas. E se você conhece a lenda de Lúcifer, você sabe que ele era um ser de luz. E essas coisas vêm o quê? Brilhando, precisando de sangue. Sangue é vitalidade, sangue é energia. Meus irmãos, tem muitos mistérios entre o céu e a terra. E os magnatas sabem disso. E têm contato com essas coisas. Mas enfim, se for a vontade de vocês, a gente pode fazer meio que uma retrospectiva dos nossos próprios vídeos sobre esse assunto. Resumir tudo em um. Mas o que eu quero que você veja é a forçação de barra do especialista, inclusive ridicularizando quem tem uma visão espiritual desse fenômeno. Se a mídia fosse realmente neutra, ela deveria colocar o quê? Pessoas que defendessem várias teorias, mas eles só dão espaço aos que eles chamam de ufólogos, aos caras que vão defender que isso é uma tecnologia, mesmo que isso seja totalmente sem lógica. Vamos ouvir a opinião de um desses especialistas. Vamos lá. Com a guarnição da Polícia Militar, eu achei que realmente foi a cena mais interessante que nesses 21 anos de serviço que eu já vi aqui em Brasília. Mas será que esta luz forte pode mesmo ser um disco voador? É isto que nós vamos saber agora do ufólogo Roberto Afonso Beck, que está aqui no estúdio. Boa tarde. Boa tarde. O senhor viu, a gente mostrou a imagem antes para o senhor. É um disco voador ou não? Sem dúvida. Aí poderiam perguntar como, por quê? Porque nós já vimos desse tipo de objeto. Que não é a primeira vez que o senhor viu? Já conhecemos o comportamento dessa nave. Quer dizer, esse movimento, essa luz intensa que faz... Que parece um vai e vem, não, é uma... Eles costumam dar um show para a pessoa que está observando. Eles gostam de fazer isso, sabe? Então, não é um efeito da câmera? Não, de jeito nenhum. Aquilo ali, sem dúvida, esse movimento que a nave faz, que não é uma nave grande, segundo a pessoa que viu e me tivemos conversando, teria que ser uns 2 metros de diâmetro. Mas então era uma nave do quê? Seria uma nave de pesquisa. De não reconhecimento. Seria uma sonda, com uma sonda bem menor, assim, negócio de 40, 50 centímetros. Seria uma nave de reconhecimento, de pesquisa de solo, com um tripulante dentro. O André Junqueira, ele foi fazer a matéria e conversou com as pessoas. André, qual foi a impressão que você teve nessa Por exemplo, matéria? o que me chamou a atenção nessa história toda é que eu conversei com diversas pessoas desconhecidas, ninguém se conhecia, e todas elas tiveram a mesma impressão, ficaram surpresas. Não era um grupo de amigos combinando alguma coisa. Isso reforça a ideia de que realmente disco voador existe? Claro que reforça, porque inclusive as pessoas que viram nunca acreditaram. Também conversei com eles aqui na TV, né? Antes de entrar aqui no programa. Então são pessoas fora de qualquer suspeita, assim, né? De fanatismo, de crença, essa coisa toda que já vem no campo pesquisando há muito tempo, né? Agora, eu conversei, eu acionei o Sindacta e lá eles disseram que não registraram nada. O que acontece? Bom, o problema do Sindacta é outra questão que nós ufólogos, já há muito tempo, isso já é antigo, essa questão de acobertamento e de... Eles têm ordem superior de esconder os fatos. A verdade é essa. Agora, por quê? Primeiro, interesse político, interesse social e interesse religioso. Então, vai aí uma série de influências que esse acobertamento já vem acontecendo há 40, 50 anos, desde quando começou a era moderna da ufologia, que foi em 1946. Então, já que o senhor está falando da questão de esconder, muita gente não acredita e tem muita gente que diz o seguinte: isso são naves que os americanos, que os russos, que os ingleses fizeram e estão fazendo experiências no mundo todo. Isso é possível? Já conhecemos essa argumentação. Não é possível pelo seguinte, porque se vamos dizer que se os Estados Unidos tivessem uma tecnologia dessa natureza, as outras nações já teriam descoberto,
né? A contra-espionagem, essa coisa toda aí atrás. Porque aqui nesse planeta, tudo que você faz a nível político, mundial e de nação, eu duvido que uma outra nação não fique sabendo. Só para terminar, rapidinho, só uma frase. Cada vez mais vai ter mais contatos em terceiro grau? A tendência, pelo nós estamos notando, esse ano já começou em março. Sul de Minas, São Paulo, essa Cada coisa vez vai toda ter mais, está então. aumentando direto, né? E nós temos aqui, voltando só ao início da pergunta aí do acobertamento, em 1986 houve uma tremenda onda no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Goiás. Bom, o brigadeiro Otávio Moreira Lima, na época, esteve na TV Globo com os seus pilotos e confirmaram tudo. E depois? Ficaram devendo o relatório final até hoje. Tá bom. Muito obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos. Dá até pena desse senhor, né, família? Porque a única coisa que ele falou aí que de fato é real é o acobertamento por interesse religioso. A elite sempre adorou essas coisas, esses fenômenos. Inclusive, se você não acredita nisso, ainda está resistente, porque, na verdade, meu irmão, você foi doutrinado desde criança. Quantos filmes como Independence Day você assistiu? Eu, no meu tempo, né, que hoje eu tenho 37 anos, vou fazer 38, se assim o criador permitir, em fevereiro desse próximo ano, eu me criei assistindo ET, o extraterrestre. Aquilo fica na cabeça da gente. Tinha vários outros filmes que passavam na Globo, que um moleque até tinha um sonho, aí aprendia a construir uma nave desse sonho e ia parar lá onde estava o alienígena. Era bem legal o filme também, eu não lembro o nome dele agora. Então a gente cresceu acreditando nisso. E isso foi feito propositalmente, meus irmãos. Alguém pagou, alguém deu espaço para que essa teoria virasse consenso. Para que as pessoas não questionassem esses fenômenos espiritualmente. Mas mesmo você que não acredita, que acha que tudo isso é bobagem, você acredita, pelo menos, que existiu a Segunda Treta Mundial, ok? Se você ler, se você procurar a biografia de Adolf Hitler, o bigodinho escroto, você vai ver que muita da tecnologia que ele tinha, muitos dos planos dele, eram ditados por essas entidades. Ele tinha uma bruxa que entrava em transe e dizia estar em contato direto com essas criaturas, e eles passavam um esquema, passavam planos muito à frente da época. Você pode dizer o que for de Hitler, você só não pode dizer que ele era atrasado tecnologicamente, ele estava muito à frente do tempo dele. E essa tecnologia, essas dicas, vinha tudo dessas entidades. Há inclusive um tal de um canhão a laser, um canhão como se fosse de próton, que dizem que foi escondido da humanidade, mas, mano, tem muita coisa pra se falar disso. Daria um vídeo aqui de 1 hora se eu entrar nessa parte. Mas eu só tô falando desses trechinhos para que você entenda como isso é bobagem, como é que isso é crença de religiosos cristãos loucos, se você vê na própria história um cara criar tecnologias avançadíssimas, colocar os melhores homens para construir essas tecnologias, baseado em dicas de uma coisa que não existe, uma coisa espiritual. Por aí você vê que não é fantasia, meu irmão. Eu vou mostrar pra vocês as imagens, mas antes só comentando a parte que eles não... Ali é uma nave, uma sonda, né, com apenas um tripulante. Aí o cara sai lá de outro planeta, presta atenção na lógica desse homem. E é por isso que eles não colocam outros especialistas que têm outra visão desse fenômeno. Eles não colocam porque você joga por terra. Porque eu perguntaria na hora a esse cara, ô irmão, o senhor tá dizendo que esses caras são altamente avançados, tão avançados que podem construir algo que distorça a realidade, passe por cima das leis da física, as leis que tornam a realidade real. Você está me dizendo que eles conseguiram uma tecnologia tão avançada desse tipo, mas precisam ainda de amostras da Terra e precisa dar um showzinho na frente de simples pessoas. O cara tá lá, vem de outro planeta com a missão nobre, né, de fazer uma pesquisa aqui. Aí ele vem 1 ou 2 caras e diz, ó, eu vou fazer um show aqui, olha a minha nave. E começa a fazer manobras. Meu irmão, nem nós seres humanos, que sabemos que somos atrasados e limitados, se tivéssemos pilotando um avião como um caça, iríamos parar a nossa missão simplesmente para fazer isso. É um absurdo que o cara defenda uma ideia dessa. Mas é justamente essa que a mídia dá ouvidos. Os especialistas que consideram isso uma coisa espiritual e diz que isso era o que os antigos viam e por isso sacrificavam inclusive os próprios filhos para essas entidades, que eles viam coisas reais, desenhavam coisas reais, esses aí não vão dar ouvidos. Não importa se o cara tem 30 anos de estudos, não importa a quantidade de diplomas que ele tenha, não, se ele defende isso aí, não vamos dar ouvidos a ele. Aqui só vai ter espaço quem disser que é uma nave de outro planeta. Agora, junte tudo isso que eu disse e veja as imagens que foi capturadas pelas testemunhas. Esqueça o que elas vão dizer, porque elas também foram doutrinadas, até porque você vai ver que são pessoas da alta sociedade, acabando com aquela teoria, só quem vê isso é pobre. Não, é todas as pessoas. Esse fenômeno eu não tenho dúvida que ele é real. A dúvida é o que ele pode ser, isso sim. Então preste muita atenção, meu irmão.
e foque no fenômeno em si e não no que as testemunhas estão dizendo, tá certo? Preste atenção. Intrigados com a luz estranha que assustou muita gente esta madrugada. Foi nesta região, próxima à barragem do Paranoá, na pista do Lago Sul, às 4 horas da madrugada de hoje, que apareceu um objeto voador não identificado. Quem garante são esses dois homens, o empresário Agamenon Nascimento e o comerciante Cassiano Rodrigues. Eles estavam chegando de carro a Brasília, vindo da cidade de Palmas, em Tocantins. Os dois falam que viram uma luz muito forte, que se locomovia rapidamente. Foi possível observar a forma do OVNI. O formato dela é mais ou menos isso aqui, ó. Você fazer uma tacinha aqui assim, vir com a outra. Nesse rumo aqui elas vão fechar todas as duas. Daqui você vai pegar outra tacinha que vai fechar junto com essa, entendeu? Aqui do mesmo jeito. Quando você fechou todas as duas aqui, nas pontas das tacinhas, seria aqui assim. Aqui nas pontas dela ela brilha muito, onde ela tem o brilho mais forte. Minha concepção é que existe realmente esses voadores. Hoje eu tenho certeza, total convicção que sim. Os dois chegaram a acionar a polícia. Neste batalhão, o policial que atendeu o chamado foi dispensado logo no início do dia, mas ele deixou um relatório do que viu. No relatório, o policial assina embaixo e deixa claro que foi realmente possível observar o fato. O cabo Galdino também foi acionado pelo rádio e foi até o local onde apareceu o objeto não identificado. Ele sempre anda com uma filmadora na bolsa. Foi com este equipamento que ele registrou essas imagens. As imagens mostram uma luz forte, pulsando como um coração. Em determinados momentos, a luz some. Em outros, muda de forma. Foi assim por quase 2 horas. O nosso cinegrafista Luiz Gonzaga também ficou impressionado. Ele observou a câmera do cabo e constatou que com este equipamento não é possível produzir os efeitos mostrados na imagem. Essa câmera aqui é toda automatizada, a zoom dela é automatizada e não é possível fazer isso não. Só se fosse com zoom manual muito rápido, mesmo assim pela distância não desfocava desse jeito. O cabo diz que nunca vai esquecer o que viu hoje. Tem tanta coisa que eu gostaria de comentar com vocês, meus irmãos, mas o vídeo vai ficar muito grande e eu não quero que ele fique cansativo para você. Se for da sua vontade, eu posso fazer uma parte 2. Ajude divulgando, compartilhando, para ver se a gente chega a pelo menos 30 mil. Mas tá aí, meus irmãos. Qualquer pesquisa que você faça, ir atrás dos fenômenos reais, não montagem de computador, nem versões que a mídia quer que você acredite. Esses documentários que eles fazem aí nos seus grandes canais, inclusive de TV por assinatura. Esqueça isso aí. Vá atrás de fenômenos reais, que você vai ver que é todos assim. Luzes estranhas, que em algumas vezes marcam as pessoas com feixe de luz, deixam cicatrizes, as pessoas se sentem fracas ao ser atingidas por esse facho de luz, às vezes são possuídas mesmo, possuídas, meus irmãos. Tem um filme muito bom que ele foge dessa narrativa da mídia, que é Contatos de Quarto Grau. Filme muito bom, você vê que aquilo ali não é físico, é espiritual, embora o filme ainda deixe em dúvida isso, né, se é alienígena ou não, mas é um filme muito bom. Você que está desperto, você assistindo ele, você vai ver do que se trata, e ele é baseado em fatos reais. As pessoas são possuídas, meus irmãos. Então, deixando bem claro que a minha opinião não é porque o Davi quer acreditar no espiritual, não é isso. É porque os fatos reais me levaram a crer nisso. Eu era um dos, e ainda acredito que pode existir a possibilidade, sendo bem sincero, falando com vocês como 2 amigos aqui, meus irmãos. Eu prefiro sempre fazer o trabalho e ser transparente com vocês. Eu ainda acredito que existe a possibilidade de ter vida fora desse planeta. Mas que ela chega aqui através de naves, cada vez eu me convenço que não, meu irmão. Mas que esses fenômenos reais se trata de uma coisa muito mais pro lado espiritual, muito mais pro lado de um ser tridimensional, é o que os próprios fatos mostram. Não é porque eu queira acreditar nisso. E eu tenho certeza, meu irmão, que você que pensou bem e fizer as suas pesquisas sérias, olhando de fato os fenômenos e não o que é dito, você vai chegar a essa conclusão. Porque, repito, a mídia, ela reforça muito isso e deixa como se fosse coisa de ignorante, coisa de uma pessoa sem estudo, medrosa, religiosa, né? Que eles sempre trataram o religioso como pessoas bobas, pessoas sem cultura, sem estudo. Se você falar que é algo relacionado ao espiritual, você é ridicularizado. Então as pessoas já tinham medo e vai mesmo se convencendo que se trata de tecnologia, quando na verdade o próprio fenômeno deixa claro que não é. Então é isso, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Se você defende outra teoria, não tem problema, tamo junto do mesmo jeito. Só por você ter assistido o vídeo já mostra que você é uma pessoa de mente aberta, como eu também sou, tá certo, meus caros irmãos? E a gente tá aqui é pra trocar ideia, porque esse tipo de coisa não dá pra gente ter certeza de nada. Só aí quem vai revelar é o próprio Criador um dia. Então é isso, meus irmãos, fiquem todos com Deus. E lembrando, você que quer dar uma força para esse trabalho continuar no ar, adquira um dos nossos produtos lá da Hotmart,
do nosso Astra Christine, o audiobook e o e-book contando toda a nossa história com o carro. Um carro que inclusive está sendo preparado e será sorteado entre as pessoas que comprarem um produto. Você compra o produto, o audiobook, o e-book, recebe de 1 a 3 números e começa a participar do sorteio desse Astra Turbo. Caso você seja o sorteado e não quiser o carro, você pode pegar o valor de R$25 mil no lugar, que pode ser aquele pontapé inicial que você está precisando para esse novo ano que está já começando. Então, meus irmãos, tá aí, link na descrição do vídeo, você adquire pela Hotmart, toda segurança, pode inclusive dividir no cartão. Vou ficando por aqui, um abraço, fiquem todos com Deus e fui!